Fala, meus amigos, tudo bom com vocês? Hoje um vídeo de entrevista, um vídeo super importante, um vídeo didático, um vídeo simples e esclarecedor. Então, sem mais delongas, vou deixar aqui para vocês que o nosso único clínico aqui na América Latina se apresente. Alô a todos, Vinícius, finalmente saiu a nossa entrevista, né? Custou, mas saiu. Hoje eu vou me apresentar um pouquinho. Eu sou o professor Silas Xavier, do Sistema Clínica de Embocadura do Brasil. Eu vou falar como eu vim do sistema Super Shops para o Sistema Clínica de Embocadura do Brasil. Eu vou falar sobre como eu cheguei na música, com quem eu estudei, uma série de coisas que as pessoas que não me conhecem, para saber a minha formação. É interessante isso, né? Porque com o advento da internet, poucas pessoas têm essa comunicação de umas com as outras para saber. Então, eu estou me apresentando e vai dar tudo certo. Custou muito para fazer essa entrevista, né? Por causa da quantidade de alunos e esse contato que fala com um, fala com outro, fala com um, fala com outro. Tem o tempo para gravar, mas hoje saiu. Vai dar tudo certo. Obrigado. É isso aí, meus amigos. O Sistema Clínico de Embocadura do Brasil está revolucionando tudo. E, por um lado, muito positivo. Tem muita gente falando sem conhecimento. Então, vamos ficar atentos. Ó, seguindo a entrevista, meu amigo e professor Silas, da onde veio esse encanto, esse estímulo pela música, essas referências? Conta aí pra gente. Bom, o meu interesse pela música, isso vem de muito tempo, desde criança, né? Meus pais ouviam boa música, a gente sempre ouviu boa música em casa. Meu pai era médico, colecionador de discos de jazz, e a gente ouvia jazz desde antes de eu nascer. Esse tipo de música já circulava dentro da minha casa, bossa nova, e isso me influenciou. Eu e mais um irmão, né, da família, que nós continuamos na música, porque todos nós 4 estudamos música. Meu primeiro instrumento foi violão, há muitos anos atrás. E isso ajudou a fomentar a minha carreira musical. Que ela não começou logo, eu não comecei, eu quero ser músico. Não, eu vim de uma faculdade, estudei jornalismo, mas não me formei. E isso veio fazendo parte, a música sempre veio fazendo parte da minha vida. A história da música na minha vida o tempo todo. E isso veio crescendo porque meu pai gravava os programas de jazz, Paulo Santos, Jô Soares, todos os dias a gente ouvia aquelas fitas cassete gravadas. E isso virou uma rotina. Todos os dias eu ajudava muito a gravar, ficava esperando aquela ansiedade do programa começar e ficávamos todos lá, e a música veio crescendo, o estímulo veio aumentando, até que eu comecei a ver ou escutar uns trompetistas como nunca pensei na minha vida. E aí veio o interesse pelo trompete. Apesar de eu ter estudado um pouco de saxofone, também passei por um pouquinho pelo saxofone, mas o trompete é que foi o start de tudo. Por que escolheu o trompete como seu instrumento? Como o trompete entrou na minha vida? É assim, eu nunca tinha tido contato com músico nenhum de sopro. O trompete entrou na minha vida porque eu comecei a ver muita música instrumental. Eu sou carioca, ia sempre Parque da Catacumba, e eu via muitos instrumentistas, big bands, Orquestra Tabajara, Orquestra do Maestro Cipó, e eu vi, isso começou a entrar dentro de mim, e ia começar a crescer, a vontade de aprender, só que eu não sabia por onde começar. Até que um dia eu fui ver um programa de música instrumental, e eu conheci um maestro chamado Newton Rodrigues, daí do Rio, muito bom, daqui do Rio, né? E ele, assim, me mostrou tudo sobre o trompete, porque eu não sabia nada, eu não sabia nem como segurar um trompete, nunca tinha visto um trompete na minha mão. E isso foi uma transformação muito grande, porque ele me apresentou alguns trompetistas, ele me mostrou o Maynard Ferguson, eu vi no programa do Jô Soares também, o Maynard Ferguson tocando até um trabalho maravilhoso chamado Maynard Ferguson Carnival.
excelente. Acho que todo trompetista deveria ouvir esse álbum. E isso foi me dando aquela coisa assim, eu quero aprender trompete, eu quero aprender. Nossa, eu tive muita dificuldade, gente, vocês não fazem ideia. Até eu descobrir, primeiro, como soprar o trompete, como emitir o som do trompete. Não foi fácil, foi uma história bem longa, apesar desse profissional excelente tocando. E eu falei assim, eu nunca vou tocar dessa forma, eu tenho que descobrir. Comecei a fazer aula com ele. Foi muito bom? Foi excelente, né? Mas muita dificuldade eu tive. Meu amigo e professor, poderia falar, primeiramente agora, na continuação dessas entrevistas, os professores, os estudos, o que te auxiliou, né, antes de você buscar a técnica Super Chops e o Jeremy Khaled? A partir do momento que eu tive contato com as primeiras orquestras, de música instrumental, e meu irmão tocando com alguns trompetistas, eu comecei a ver que o interesse sobre o trompete era uma coisa gigantesca. Só que o estudo do trompete, a gente pensa que é uma coisa... Eu estudei com Newton Rodrigues, Aldemiro de Oliveira Melo, e eu tive formação também com um tio meu, pianista, que era ensaiador do Heitor Villa-Lobos. E aprendi muita música com ele, estudei com o Ian Guess também, harmonização, no curso dele. Só que eu tive muita dificuldade no instrumento. Eu sabia que tinha alguma coisa diferente na forma de tocar. Não que não houvessem músicos muito bons, mas qual o caminho que eu tinha que chegar? Não conseguia. Eu comprava vocal, comprava instrumento, aí comecei a ter condição de comprar um instrumento melhor, comprei um instrumento melhor, mas vi que pouco mudava. Que a mesma coisa que eu fazia naquele instrumento muito mais simples, acontecia num instrumento um pouquinho melhor. Não era um top de linha, mas era muito melhor do que eu tinha. E assim, até eu chegar nesse acompanhamento de conhecer, saber como é a dinâmica de uma embocadura, eu levei uns 20 anos. Eu estudei com o professor Aldemiro de Oliveira Melo também, que me mostrou muito a parte respiratória, a parte de tocar, de como colocar o diafragma, mas eu não conseguia emitir aquilo que se fazia fora do Brasil. Não estou desmerecendo ninguém, não. É porque eu não conseguia mesmo. Foi um longo e árduo caminho para chegar a conhecer o sistema. Porque, assim, os professores sabiam, mas a gente não tinha internet, a gente não tinha acesso. Digamos, para você ter acesso a algum músico internacional, só quando você tivesse acesso, se algum músico brasileiro tivesse acesso aos bastidores, ou algum professor seu que pudesse te levar, porque tudo era bem difícil, material difícil de encontrar, instrumento, bocal, as dificuldades do Brasil, né? Nós somos muito heróis, sabe? Heróis mesmo, porque eu vejo músicos muito bons. Assim, hoje ainda tem internet, hoje tem a internet, hoje tem a internet que facilita tudo. Nós estamos falando de 26 anos atrás, 30 anos atrás, e os antecessores ainda, como eles tocavam muito bem. Agora sim, sem disse-me-disse, sem papagaios de pirata, né? Diretamente para o nosso clínico, uma pergunta direta. O que fez você procurar outros estudos e a técnica Super Chops? Para eu achar essa técnica Super Chops, foi por um acaso. Eu morava em Portugal, já estava morando fora do Brasil. Morei lá durante 15 anos. E comprei uma revista chamada Downbeat, que é uma revista sobre jazz, muito interessante. As pessoas que quiserem procurar, procurem. Ela tem online muito interessante. E eu olhando essa revista, todo mês eu comprava. E eu via assim... trompete, Jeremy Khaled, tal, sistema Super Chops, vocal Super Chops, trompete Super Chops. Eu falei, eu vou comprar esse trompete para ver se vai melhorar alguma coisa. Aí eu comprei o trompete, meu irmão estava de viagem com um cantor chamado Salif Keita, um cantor de salsa, que ele morava em Paris. Aí ele conseguiu comprar lá em Nova York, o de Khaled entregou para ele no hotel, e ele trouxe e mandou entregar na minha casa em Portugal. E... levou assim uns 15 dias para o trompete chegar, foi tudo perfeito, né? Tudo entregue direitinho. Só que quando o trompete chegou, eu tinha um Shilk, modelo John Fed, já era um trompete muito bom.
Só que quando o trompete chegou, eu falei, pronto, agora vai melhorar 100%. E eu descobri que eu não saí do lugar. Foi a mesma coisa. A mesma coisa, menos $3.700. Porque o trompete custou muito caro para trazer, comprei uns bocais com ele também, aí experimentava um bocal ali, e a mesma coisa, e a mesma coisa. Até um amigo meu, ele falou assim, Silas, não é o trompete, cara, tem alguma coisa errada, não é possível. Eu vejo você estudando todo dia, um amigo meu guitarrista. Eu escuto você estudando todos os dias, eu não vejo você dar um passo. Por que você não faz contato com esse professor? Aí eu peguei o telefone, liguei pro Khaled, né? E conversei com ele. E aí os valores eram muito altos, era fora da realidade. Mesmo em Portugal era fora da realidade. Muito dinheiro. E aí fui trabalhar bastante com música, fiz outras coisas também além da música. Consegui o dinheiro para poder estudar. E consegui o visto, que foi uma das coisas mais difíceis, quase que eu tive que voltar ao Brasil para poder ter o visto, vizinho. Você não faz ideia para conseguir esse visto, como foi difícil. Eu tinha que voltar ao Brasil para depois ir para Portugal. Imagina uma coisa dessa, entendeu? Para conseguir o visto aqui. Então, isso foi uma coisa complicada, mas finalmente eu consegui. Depois de 8 anos que eu comprei o trompete, eu consegui ir para Nova York, onde eu consegui fazer meus estudos com o Jeremy Khaled. Ótimo, né? Então, Jeremy Khaled também foi um exímio trompetista, né? Clínico, e eu gostaria que o senhor pudesse falar como foi o primeiro contato e as aulas com ele. Bom, agora eu vou falar da parte quando eu cheguei lá no Khaled. Eu já tomei um susto. Porque quando eu cheguei, eu nunca ouvi trompete tocando música erudita, tocando moto perpétuo. Isso era fora da minha realidade total. Total. E no meu primeiro contato com o Khaled, ele pediu para eu tocar. Peguei o trompete, tentei tocar. Ele falou assim, ó, você é um instrumentista muito forte. Eu vejo que você tem a musculatura toda definida. Só que assim, você usa excesso de ar, você faz uma série de coisas e você não tocou trompete na sua vida. Você é um cara forte. Quando você pegar esse sistema aqui, você vai desenvolver. E assim, não foi fácil, gente. Diminuir ar, tirar pesos e caneta não, cachimbo com chumbo dentro para ficar forte. E eu vim descobrir que nada disso me favoreceu. A duras penas. Eu vi instrumentistas que chegavam numa semana, na outra nem pareciam o mesmo músico. Foi isso que mais me chocou. Porque assim, cada semana eu via um trompetista chegar a tocar uma coisa, e como ia a aula de 8 da manhã até às vezes 10 horas da noite, eu saía de lá com muita neve, muito frio, muito tudo, muito desgaste financeiro, porque eu tinha que pegar 5 transportes para ir, 5 transportes para voltar. Não foi brincadeira. Mas foi uma coisa que eu amei, entendeu? Porque eu conheci muitos músicos desconhecidos, mas tocando muitíssimo bem. Eu falei, se eles podem, eu também posso. Apesar de eu ter levado 1 mês e meio, 1 mês e 15 dias, na verdade, 1 mês e meio, para tocar o Dó 3. Porque não saía, porque era tudo duro, muita força, Foi uma saga terrível, porque é assim, eu tive que desconstruir tudo. No meu caso era tudo muito ruim, então eu tive que desconstruir. Eu conhecia de música erudita, eu lia muito bem, eu fazia um monte de coisa muito bem, mas eu não conseguia ter uma embocadura condizente para o que eu queria. E isso foi um choque, quando o Khaled botou o trompete na boca e tocou. Pegou um método de clarinete e tocou aqueles saltos e perguntou qual andamento que eu queria e tocou no andamento que eu quis. O maior susto da minha vida. É isso aí, meu professor. Poucos dão valores às conquistas e muita gente reclamando por nada, né? Muita gente querendo algo milagroso e não sabe realmente a batida e a história que cada um tem para contar. Então agora,
Muito importante essa resposta. Pro deixar do disse-me-disse para lá. Como foi o processo de avaliação para ser diplomado como clínico de Super Shops? E depois desse susto que eu tomei, eu comecei a melhorar. Eu conheci um menino de 9 anos de idade que me mostrou coisas, que ele falou, ó, faz desse jeito que você vai fazer mais fácil. Ele tá fazendo assim, mas faça assim, que vai resolver um monte de coisa. E eu posso dizer, com o Khaled me ensinou, mas com o menino eu aprendi. Impressionante. Uma criança pequena, 9 anos de idade, e com um volume de som de trompete assustador. Né? Eu não lembro o nome dele, porque isso tem 26 anos atrás, há muito tempo. Completo esse mês já. E o que mais me chamou a atenção, porque ele estava fazendo uma avaliação de quem poderia ter o diploma. E ele me perguntou, você quer ter o diploma? Eu falei assim, eu o diploma? Mas eu não sei esses termos técnicos, eu não sabia nada. Eu só sabia da parte respiratória, muito bem, porque eu aprendi com o Aldemiro de Oliveira Mello. Mas eu não sabia como é que era a língua, a quantidade de ar, eu não sabia nada disso. Então eu comecei, ele fazia avaliação de 5 em 5, foram 35 pessoas concorrendo ao diploma dele, do mundo inteiro. E ele me perguntou se eu queria concorrer. Eu falei, vou concorrer. Eu falei, um monte de gente que sabe 10 vezes mais do que eu, toca mais que eu, sabe tudo. Termos técnicos em inglês, não sabia nada. Eu falei, então vamos lá, vou concorrer. E eu fui vendo, só que eu conhecia muito bem a parte respiratória. De eu conhecer muito bem a parte respiratória, eu estava um ponto além de todos os outros. E eu comecei a trabalhando, e ele me perguntava, avaliava, ele não falava nada. Ele ia avaliando cada um. Bom, o que aconteceu? Passado, faltava 5 dias para eu ir embora e ele ia fazer a entrega do diploma. E ele chegou e falou assim, essa pessoa que vai receber o diploma, ele chegou aqui praticamente com 10 dias depois que começou o curso para poder dar o diploma. E eu falei assim, não sou eu, né? Até estava sentado na janela, olhando para a janela pro lado de fora, vendo a neve. E ele falou assim, Silas, o diploma é seu. Eu quase caí para trás. Por quê? Músicos muito melhores do que eu, tocando muito. Tudo bem que eu estava com um som já, consegui oitavar tudo, mas foi uma surpresa eu conquistar esse diploma, que é o único que existe no mundo atualmente. Ninguém tem esse diploma, só eu. E o americano, ele não dá diploma assim, na mão de qualquer um. Entendeu? Então eu tive que ser muito bom, nem sei como, se é coisa de Deus mesmo, sabe? Se é coisa, desígnios de Deus, eu tinha que passar por isso. E é isso, assim eu conquistei o diploma e assim eu faço o trabalho Sistema Clínica de Embocadura do Brasil. Excelente, professor. Volto aqui somente para falar que terá continuação, para não ficar uma entrevista muito enorme, porque histórias e verdades tem muitas a serem contadas aqui. Um abraço a todos e continua!